Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Final Cut, podcast da Sports Tailors. Já sabe, se ainda não nos segue, pode fazê-lo através dos canais habituais, Apple, Spotify e YouTube. Hoje recebemos em estúdio o presidente da Confederação do Desporto de Portugal, Daniel Monteiro. Tendo sido eleito como o mais novo presidente daquele organismo, tem procurado mostrar ao Estado português que o desporto deve ser visto com outros olhos, merecendo maior investimento a bem da saúde pública e de resultados de excelência. Daniel Monteiro tem apresentado várias propostas para melhorar o impacto do desporto na sociedade e conta com o apoio do novo Presidente da República para deixar uma marca de relevo no país. Bem-vindo ao Final Cut, Daniel Monteiro. Muito obrigado. Começaria pela edição 2026 da Gala da Confederação do Desporto, que voltou a reunir praticamente todo o ecossistema do desportivo português. Que fotografia do desporto nacional é que esta edição deixa? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Foi uma excelente noite. Mais de 700 pessoas estiveram presentes nesta celebração e na entrega dos prémios que apelidamos de Oscars do Desporto, em que consagramos e galardoamos aqueles que foram os melhores do ano de 2025, melhor atleta masculino, melhor atleta feminina, desporto adaptado, jovem promessa, categoria de equipa também, e portanto, e melhor treinador. Para além disso, também homenageamos os campeões da Europa, campeões do mundo. Temos mais de 140 atletas que foram campeões da Europa e campeões do mundo durante o ano 2025, em múltiplas modalidades, o que é extraordinário e mostra também a diversidade do desporto nacional e a capacidade que tem, muitas vezes com pouco, fazer muito e oferecer ao país resultados de relevo, levar-nos aos mais altos lugares do pódio e julgo orgulhar todos os portugueses. Foi uma grande noite, gostámos muito. Contámos com a presença de muitos atletas, representantes de muitos clubes, federações esportivas, portanto todo o sistema desportivo nacional esteve reunido e depois, claro, prestámos a homenagem à Fernanda Ribeiro pelos 30 anos após a conquista da medalha de ouro nos 10 mil metros em Atlanta, aquela reta da meta inesquecível da Fernanda Ribeiro, que passa a atleta chinesa e que deixou todos os portugueses colados ao ecrã A vibrar e a relembrar aquilo que tinha sido conseguido pelo Carlos Lopes, pela Rosa Mota. Depois tivemos aquele interregno em 92 nos Jogos de Barcelona, que não correram tão bem para Portugal, e depois em 96 a Rosa Mota confirmou que Portugal afinal podia voltar e podia estar a lutar e a ombrear frente aos melhores do mundo, e foi uma homenagem muito, muito bonita, muito especial. Alguém que muitas vezes acaba por ser esquecido. Curioso, uma atleta que tem um palmarés brutal, que Fernanda Ribeiro. A Fernanda Ribeiro é uma atleta que é talvez a atleta portuguesa mais medalhada da história do nosso desporto em Portugal. Muitas vezes é esquecida e nós quisemos também relembrá-la, porque o desporto vive de ídolos e os ídolos é que inspiram os mais novos a levantar-se todos os dias para serem atletas. É o presidente mais novo de sempre da Confederação do Desporto de Portugal, depois de ter perdido até por um voto na primeira candidatura, e foi presidente também da FADU. E ele perguntar se foi na FADU que começou a olhar para o desporto como uma ferramenta de impacto real na vida das pessoas. Não foi na FADU que comecei, foi na FADU que continuei. Esse trajeto, diria, quem me incutiu esse gosto pelo desporto foi o meu pai. Foi com ele que comecei a assistir a competições desportivas nas múltiplas modalidades. Sempre me passou os valores do ecletismo e da diversidade desportiva. E depois, claro, também fui atleta de ténis federado. Exatamente. Tive depois uma lesão complicada que também não me deixou prosseguir, mas também não vale a pena criar aqui expectativas ou estar aqui a pôr-me em bicos pés, porque nunca atingiria um nível extraordinário. Mas depois na FADU, de facto, dei continuidade a esse gosto. Eu gostava muito de desporto. Aliás, eu costumo dizer que aprendi a ler através dos jornais desportivos. E depois na FADU dei continuidade a isso, e a FADU proporcionava também esse lado eclético, porque tem múltiplas modalidades inseridas nos seus quadros competitivos, ao nível das suas participações internacionais também do desporto universitário, e portanto era como peixe na água. Estava super feliz e fui super feliz durante os 4 anos que estive à frente da Federação Académica de Desporto Universitário. Quando olha para o desporto português hoje em dia, qual é que é a principal preocupação da Confederação do Desporto de Portugal? A principal preocupação é garantir
que quem está no sistema e ainda não atingiu o topo consegue ter condições para chegar ao topo, e garantir que quem ainda não está no sistema, porque tem idades inferiores ao acesso à prática desportiva, tem 1, 2, 3 anos, Claro. e aqueles que ainda não nasceram, portanto as futuras gerações, possam ter condições para praticar desporto com qualidade, com segurança, e possam chegar ao topo, aqueles que conseguirem lá chegar por via da sua performance desportiva. Nós não queremos um país em que os mais jovens atletas são limitados a progredir e são limitados naquilo que são os seus sonhos e os seus objetivos. Nós queremos dar-lhes condições de acesso, condições de conciliação dos estudos com a prática desportiva, condições para poderem praticar independentemente da origem das famílias e da classe socioeconómica onde estão inseridos, que tenham condições para representar Portugal a nível internacional sem que as famílias e eles próprios tenham de pagar do seu bolso, Certo. e depois que, conseguindo chegar ao alto rendimento desportivo ou se quisermos aquelas modalidades que são inseridas no projeto olímpico e paralímpico, no caso das modalidades de desporto adaptado, aí sim que o Estado, através dos mecanismos que já existem, seja através das bolsas de preparação, seja através do apoio à própria preparação, eu acredito que esses atletas hoje já têm um nível de apoio muito significativo, muito interessante para continuarem para irem atrás dos seus objetivos desportivos. O problema está em todas estas fases prévias a esse patamar último, se quisermos chamar-lhe assim, do desporto nacional. É aqui que está a falha, precisamente porque tem existido falta de investimento. Eu julgo que podemos discutir à volta desta mesa e de outras os motivos que levam Portugal a não ser um país de topo a nível desportivo. Obviamente que a nossa dimensão económica também condiciona, mas a verdade é que temos de nos comparar a países com dimensões económicas semelhantes à nossa, com países demograficamente semelhantes ao nosso, e a verdade é que ainda há muito por fazer, porque de facto esses países oferecem condições de investimento às organizações esportivas que Portugal não oferece. Isto não é um problema de agora, portanto nem é uma questão deste governo ou do anterior, é um problema estrutural que atravessou vários governos, vários partidos até, e a verdade é que as federações esportivas têm capacidade de investimento, têm resultados esportivos. E aquilo que nós temos passado ao Estado há formas de garantir condições de investimento às federações sem sobrecarregar o orçamento do Estado e que por via dessa capacidade de investimento daria condições para que as federações investissem no desenvolvimento das modalidades e dessem condições a estes atletas para chegarem ao topo. Já iremos aprofundar esse tema, mas iria falar-lhe aqui de uma questão que é: Portugal continua abaixo da média europeia em prática desportiva regular. E perguntava-lhe se isso devia ser tratado como um problema de saúde pública ou não. Isto porque, por exemplo, os números o que dizem é que a média europeia de prática desportiva regular é de 38% e Portugal tem 23%. Já no ranking inverso, neste caso a percentagem de quem não pratica, de quem nunca pratica desporto, dominamos. Portugal lidera com 73% e a média da Europa é 45%. Ou seja, volta à pergunta inicial, ou seja, isso devia ser tratado como um problema de saúde pública? Um problema de saúde, um problema de educação, passagem de valores. Portanto, eu tocaria aí nesse ponto. Coesão social, coesão territorial também. Portanto, o desporto toca em várias áreas. Uhum. A verdade é Portugal de facto tem um atraso muito significativo no número de praticantes. E depois também se reflete nos resultados. Aliás, nós, tendo em conta o nosso número de praticantes, temos resultados esportivos acima daquilo que o número de praticantes prevê. No jogo das probabilidades, nós estamos acima da média da probabilidade de conseguirmos um resultado topo de acordo com o número de atletas que temos na base. E isto obviamente levanta-nos aqui várias preocupações. Primeiro é preciso olhar para esta realidade e perceber que estes casos de sucesso desportivo são casos que dependem muito mais da capacidade individual, do investimento individual do atleta e da família, do que propriamente de uma política desportiva estruturada do Estado. Exatamente. Esse é um ponto principal e essencial desta discussão. O outro ponto nós temos vindo a melhorar, há que dizer. Nós hoje estamos com cerca de 900 mil praticantes em Portugal, já tivemos bastante menos, estamos a crescer ao longo dos últimos anos. É melhor estar a crescer do que estar estagnado ou do que estar a regredir, mas ainda assim é curto. É muito curto.
E portanto nós temos que dar um estímulo na base, ligar o desporto à escola, os clubes associativos terem condições também daqui a colar se profissionalizarem, terem melhores condições de qualidade e de segurança na oferta desportiva. Um pai, para colocar um filho a praticar desporto, tem que estar seguro de que o clube é um espaço seguro e tem qualidade, que as pessoas que trabalham diariamente com essa criança, com esse jovem, são formadas, têm qualificação suficiente no processo de aprendizagem desportiva para o fazer crescer e dentro de um ambiente saudável. E portanto é preciso que os clubes também se profissionalizem a esse nível e que depois casem com a escola nos locais onde estão inseridos. É importante que os clubes onde estão inseridos se liguem às escolas da região para poder potenciar as crianças que estão ali a estudar. Porque, no fundo, o público-alvo está ali ao dispor dos clubes. Exatamente. Portanto, é fundamental que seja ali aproveitado. Que o clube vai buscar potenciais atletas, não é? E depois, há uma fase que é o início de tudo isto, que é a escola, e que o primeiro contacto da atividade física, não digo do desporto, mas da atividade física de uma criança, na minha opinião, deve ser na escola. É na escola que a criança tem que aprender a correr, a saltar, a fazer movimentos transversais e básicos que depois são a base de qualquer modalidade. Muitas das vezes, e os clubes queixam-se, que há crianças que chegam com 5, 6, 7 anos aos clubes e não sabem correr, não sabem saltar, não têm formação, não tiveram essa aprendizagem na escola, na educação física. E por isso é que nós também somos tão exigentes, diria assim, e temos sido tão reivindicativos com este ponto da educação física. É fundamental nós colocarmos a educação física como disciplina obrigatória no primeiro ciclo, com pelo menos 3 tempos semanais, para que as crianças tenham formação física e motora. Isto é muito importante para a sua formação enquanto cidadão, e é muito importante, pois, porque é a base de qualquer modalidade. Pois é aqui que o desporto, propriamente dito, competição, federado, as modalidades, vão buscar estas crianças e vão aproveitar a formação física e motora que já têm para seguirem o processo de desenvolvimento e o processo de crescimento e aprendizagem desportiva. Ou seja, o desporto escolar está, neste momento, ainda muito desligado do federado. Está muito desligado do federado. As federações têm razões de queixa, eu diria assim. Diria que se vive 2 mundos paralelos. Desporto escolar, desporto federado. E a verdade é que o público é o mesmo. Nós defendemos em tempos, ainda era José Manuel Constantino, presidente do Comitê Olímpico de Portugal, olha, estava eu na FADU, e tivemos várias conversas sobre como é que nós podíamos dar ali um estímulo diferente ao desporto escolar. E uma das medidas, uma das propostas que apresentámos, fizemos na altura uma grande jornada de reflexão do desporto escolar. Convidámos múltiplos especialistas da área, professores de educação física, sindicato de professores de educação física, etc. E apresentámos depois várias recomendações ao governo. Uma delas era a possibilidade de existir quadros competitivos integrados. Dependendo da região onde fossem inseridos, podiam ser quadros competitivos federados, onde as equipas escolares ali competiam, ou até quadros competitivos escolares em que os clubes lá competiam, porque em determinadas regiões não há tantos clubes assim para organizar quadros competitivos próprios. E, portanto, havia esta proposta que ficou apresentada na altura ao governo, depois acabou por não avançar, mas eu julgo que era uma medida importante. Depois há aqui medidas mais radicais que, enfim, cada pessoa terá a sua opinião sobre elas. Eu até tendo a concordar, apesar de não ter uma reflexão terminada sobre isso, que é o facto de, até determinada idade, até se calhar aos 12, 13 anos, ou aos 11, 12 anos, não existir desporto federado. Só existir desporto escolar, mas um desporto escolar forte, organizado. E depois em todas as crianças praticavam desporto, praticamente. Qualquer tipo de modalidade. Qualquer tipo de modalidade. A formação acontecia na escola, um pouco ao modelo norueguês, em que praticamente todas as crianças são obrigadas a praticar desporto na Noruega. A percentagem das crianças que não praticam desporto na Noruega há de andar nos 2 ou 3%. Toda a gente pratica. A base é alargadíssima. E depois os clubes vão beber desse sucesso. Organizada montante. Portanto, modelos há muitos. É preciso que, acima de tudo, existam sinergias entre desporto escolar e desporto federado, que eu julgo que não tem existido e que esse é um dos princípios basilares e básicos, para termos melhor desporto na base, mais acesso, e termos também melhores crianças,
com formação física e motora, depois para o seu desenvolvimento enquanto cidadão. Ia-lhe perguntar se a grande questão também do desporto português continua a ser o financiamento ou a falta de financiamento do Estado, e como é que o Estado olha ou tem olhado para as modalidades menos mediáticas. O investimento é o ponto crucial de toda esta conversa que estamos aqui a ter. A verdade é as 3, eu diria até 4 modalidades têm mais, ou as federações desportivas têm maior capacidade de investimento. Federação Portuguesa de Futebol, Federação Portuguesa de Ténis, Federação Portuguesa de Basquetebol e Federação de Esportes de Inverno de Portugal, que recentemente conseguiu ter um reforço significativo no seu orçamento anual por via das apostas esportivas, e estas outras federações também. Mas estas federações têm hoje capacidade de investimento como as outras não têm. E isto permitiu que estas modalidades tivessem resultados esportivos históricos. Algumas ainda não são tão visíveis, estes resultados. Em algumas modalidades não é tão visível ainda, mas a médio prazo acreditem que os resultados vão ser visíveis, porque estão a alargar significativamente o número de atletas, estão a trabalhar de forma muito mais profissional na base, na formação, na detecção, no acompanhamento de talentos, em dar condições às seleções nacionais jovens e em dar depois condições às seleções nacionais A e seleções nacionais séniores, elites, etc. E portanto está a fazer-se um trabalho muito bem feito nestas federações, porque há capacidade de investimento. Não quer dizer que nas outras não se esteja a fazer um bom trabalho, porque está. Há várias federações que são hoje exemplo. Certo. O problema é que não tem capacidade de investimento. Exatamente. Como estas federações têm. E portanto, este é um ponto que é importante e que é crucial. Recentemente a senhora Ministra anunciou, até num evento da Confederação de Desporto de Portugal, um reforço de 5 milhões que neste momento está até a chegar ao terreno. Os contratos de programa estão a ser celebrados com as federações desportivas, e eu julgo que esses 5 milhões vão ser importantes. Ainda não é o suficiente, mas é um caminho para. A verdade é que nós, nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, se quisermos, as federações desportivas perderam poder de compra. Com o impacto da inflação, as federações desportivas perderam poder de compra. E as responsabilidades são muito maiores. Eu vou dar só aqui 3 exemplos. Desporto adaptado. Há 30 anos não se falava de desporto adaptado em Portugal. As federações esportivas hoje têm a responsabilidade de trabalhar o desporto adaptado. Certo. Têm que investir também nesta vertente do desporto. Claro. Desporto feminino. Há 30 anos, Certo. onde é que se falava de desporto feminino em Portugal? Praticamente não se falava. Hoje as federações equiparam, e bem, o desporto masculino ao desporto feminino. E portanto, todo o investimento que é feito no desporto masculino tem que ser feito no desporto feminino. Claro. Portanto, as necessidades duplicaram. Mais ainda, triplicaram. Eu vou dar um outro exemplo, e para terminar, que é as competições internacionais, campeonatos do mundo, maioritariamente eram disputados na Europa. Agora, estão-se a disputar em latitudes que há 30 anos era impensável. Hoje joga-se disputa-se o campeonato do mundo no Médio Oriente, na Ásia. Claro. E portanto, isso faz com que os gastos e os custos inerentes às participações internacionais tenham subido e tenham crescido drasticamente. Portanto, isto são apenas 3 exemplos, e já não vou olhar para as necessidades que as federações têm hoje de se profissionalizar, que há 30 anos não tinham. Portanto, hoje o desporto está mais profissional do ponto de vista global, e portanto é fundamental que as federações também se adaptem a esses novos tempos. Portanto, as necessidades de investimento subiram drasticamente, só que as receitas e o orçamento não subiu, antes pelo contrário, regrediu. Porquê? Porque com o impacto da inflação associado, significa que hoje as federações têm menos poder de compra do que tinham há 30 anos. E é isso que nós precisamos de alterar significativamente e de forma drástica, para que nós consigamos ter um desporto mais organizado, mais profissional, com melhor qualidade, com maior segurança, e para que as crianças e jovens possam olhar para o desporto com a certeza de que têm ali um caminho certo, na medida em que, se tiverem nível competitivo, se tiverem qualidade, são apoiadas e não ficarão e terão futuro e não ficarão de mãos e pés atados. Certo. E a Confederação do Desporto de Portugal tem defendido também nesse sentido, tem defendido um reforço estrutural também do investimento público e fiscal no desporto. Queres explicar melhor? Muito sinteticamente, nós apresentámos uma proposta ao Governo de reforçar o orçamento das federações esportivas em cerca de 13 milhões de euros, sem onerar o orçamento do Estado.
Este era um passo importantíssimo para o desporto português. Tivemos agora este reforço de 5 milhões, não é suficiente, mais 13 já era muito importante. Como? Através da revisão da distribuição das apostas esportivas online em Portugal. Certo, era esse o tema imediatamente a seguir, sim, mas... Neste momento, existem apostas esportivas online em Portugal. Aliás, existem apostas esportivas em Portugal porque há desporto em Portugal. Porque há desporto. No dia em que não houver desporto, não há apostas esportivas. Certo. Apostas desportivas. Portanto, tem que haver desporto. Claro. Acho que nisso Obviamente. estamos todos alinhados e em sintonia. O que é que acontece? Neste momento, as modalidades que são alvo das apostas, as federações recebem uma percentagem de 37,5% do imposto, que é 8%, mas que é 37,5% do imposto que reverte para as respectivas federações. Significa que o Estado arrecada uma receita fiscal de 62,5% de todo o imposto gerado por um mercado das apostas esportivas que é gerado pelo desporto. Significa que o desporto está a oferecer ao Estado mais do que aquilo que o Estado depois investe no desporto. Portanto, o desporto é um bom contribuinte para o Estado português. E aquilo que nós estamos a dizer ao Estado é: continuem a ser os beneficiários principais do mercado das apostas esportivas, mas em vez de ser 62,5%, abdicam de 7,5%, ficam com 55% da percentagem do imposto, e mesmo assim já é significativo, e 7,5% reverte, cria-se um fundo de solidariedade, um fundo de investimento, um fundo de desenvolvimento desportivo, para que todas as outras federações possam recorrer, possam candidatar-se a esse fundo, e isto pelas nossas contas significaria mais 13 milhões de euros para o desporto português. Não precisaríamos de ir ao orçamento do Estado. E seria só para as federações, excetuando aquelas 4 que falou? Obviamente que essas já têm condições de investimento. Exatamente. Portanto, não vamos impedir estar incluídas as 4 primeiras, exatamente. A prioridade, obviamente, é canalizar investimento para aquelas que nada recebem ou que pouco recebem a nível das apostas desportivas. Certo. Essa era a prioridade. E do que consegui perceber na última reunião que tiveram com a ministra Margarida Balseiro Lopes, disseram-lhe que a proposta estava a ser analisada. Está a ser analisada. Já teve feedback depois disso? Está a ser analisada, é a última informação que temos por parte do Governo. Mas foi anunciado pelo Primeiro-Ministro há relativamente pouco tempo, há alguns meses, que essa era uma prioridade para a legislatura, que era de facto a revisão da distribuição das apostas esportivas. É tão prioritário quanto a questão do IVA a 23% nos espetáculos Eu diria desportivos? que é mais prioritário. Se me der a escolher o que é mais prioritário, eu digo claramente que investir 13 milhões de euros no desenvolvimento das modalidades é o tema mais prioritário para nós. Certo, mas a questão do IVA dos 23% dos espetáculos desportivos também é muito importante. Objetivo. Nós apresentámos uma proposta de reforma fiscal alargada para o desporto. Tocámos em várias áreas. Tocámos nas entidades sem fins lucrativos, portanto nos clubes, nas federações esportivas e no seu regime de IRC, equiparando ao regime que acontece com a cultura. Apresentámos também uma proposta ao nível do mecenato desportivo para que seja equiparado ao mecenato cultural. Basta ver que o mecenato cultural foi revisto recentemente e o mecenato desportivo ainda não foi, apesar de termos a promessa da senhora Ministra que vai rever o mecenato desportivo ainda este ano. Apresentámos propostas também para o pós-carreira dos atletas. Apresentámos propostas também, como disse bem, ao nível do IVA dos espetáculos desportivos. Eu quero aqui recordar que o IVA de espetáculos desportivos já foi um IVA a 6%. Até 2012. Acontece que depois, no período da Troika, foi reposto o IVA à taxa de 23%, sendo que a cultura conseguiu recuperar o IVA à taxa reduzida. A cultura, mesmo assim, neste período teve uma taxa intermédia de 13%, 2012 a 2018, mas em 2018 recuperou o IVA à taxa reduzida de 6%. E o desporto ficou de fora. E o desporto não é menos que a cultura. E, portanto, a exigência do setor do desporto é que seja equiparado o desporto à cultura. Não queremos nem mais nem menos. É as mesmas condições. E, portanto, aquilo que defendemos é que o IVA de espetáculos desportivos seja um IVA a 6%. E aqui quero desmistificar um conceito que existe, não sei por quem, mas que existe, que é, isso só vai ter impacto nas grandes sociedades desportivas, nas sociedades anónimas desportivas, nos clubes ditos grandes em Portugal. Mas a verdade é que o impacto da medida, obviamente tem impacto nas sociedades anónimas desportivas. Mas não tem só. Mas não tem só.
os pequenos clubes que vendem bilhetes e que pagam o IVA, esses clubes iriam ganhar muito, mas mesmo muito, na sua sustentabilidade, se o IVA fosse um IVA a 6%. Obviamente. Íamos ganhar todos. Ia ganhar o consumidor final, porque permitia que os bilhetes também fossem ajustados. Claro. E os clubes pequenos, em que os bilhetes já são, porque também não podem Lá está. apresentar valores muito elevados de bilhetes, porque são as pessoas que não consomem e não vão. E em comparação, se calhar esses até ganham mais. Com certeza. Porque têm mais necessidade que as sociedades anónimas desportivas maiores. Estamos a falar de bilhetes de 5 euros. Muitas vezes. E esses bilhetes de 5 euros numa época desportiva fazem diferença nas contas de um clube. É para os pequenos clubes que esta medida se destina. É para os pequenos clubes que isso se destina. É muito importante os clubes terem a possibilidade de ter um IVA a 6%. Claro que depois, nas sociedades anónimas esportivas, a expectativa é que o impacto da medida seja refletido nos custos dos bilhetes. Agora, nos bilhetes a 3, 5 euros num clube de base, num clube de divisão inferior até no futebol, ou num clube de outra qualquer modalidade, cobra 3, 5 euros, porque é importante também para terem ali alguma receita que os permita sobreviver, fundo de maneio, aí teria um impacto muito importante para a sobrevivência e para a sustentabilidade dos clubes. Portanto, a nossa medida, o nosso pacote de reforma fiscal é um pacote muito alargado, toca em várias áreas, toca também na questão da dedução das despesas de prática desportiva em série IRS. Portanto, é uma medida muito alargada e que julgo que nunca tinha sido apresentada ao país uma proposta tão alargada de reforma fiscal. Nós apresentámos ao Governo, na reunião que tivemos com o Governo definimos prioridades com o Governo e assumimos que claramente aquela proposta não era uma proposta para o ano, ou seja, apenas para o imediato, era uma proposta que deve ser olhada a médio e longo prazo, com priorização de medidas, mas com a expectativa de num horizonte temporal de médio prazo conseguíssemos de facto ver todas aquelas medidas refletidas. Esse era o nosso grande objetivo. Não vamos deixar cair essa proposta. Aliás, essa proposta vai ser reciclada, se quisermos, se assim quisermos chamar, todos os anos. No momento de discussão do Orçamento do Estado, nós vamos reciclar sempre essa proposta para apresentar aos partidos, para que isso de facto seja uma realidade. Certo, essa questão da inclusão das despesas em práticas desportivas no IRS, que foi onde tocou aí no final. Ou seja, hoje já existe uma dedução parcial do IVA de ginásios e atividades desportivas no IRS, mas continua a ser ainda digamos, com um incentivo bastante reduzido. O nosso interesse era que não fosse dedução do IVA. É que tal como acontece em saúde, não é só do IVA, é dedução da despesa total, uma percentagem da dedução total. Porque na frequência desportiva, maioritariamente, na maior parte das vezes, os atletas, as inscrições estão isentas de IVA. Exatamente. E, portanto, aquilo que nós queríamos é que o Estado desse um sinal ao consumidor, entre aspas, às famílias, no caso, que dissessem, não, o Estado dá-vos ainda, não pagam IVA, e dá-vos ainda um incentivo para que as vossas crianças, para que os vossos filhos pratiquem desporto. Lá está, nada mais do que era um incentivo para estimular a prática desportiva. É exatamente isso que nós queremos, é que o Estado diga às famílias, pratiquem desporto e inscrevam-se nos clubes associativos para praticar desporto. E nós ainda damos aqui uma majoração, um incentivo de 15% do total da despesa, até um determinado limite, e aqui a proposta consagra vários níveis. Ou seja, dependendo da verba disponível do Estado para esta proposta, nós temos a abranger todas as famílias, podemos limitar às famílias até um determinado teto de rendimentos, podemos também limitar a dedutibilidade até um determinado montante. Certo. Portanto, há aqui várias formas de tornar esta medida execuível, utilizando a verba disponível que o Estado tem para esta medida a favor do desporto nacional. Em novembro, vamos recuar aqui um bocadinho, em novembro de 2025, numa entrevista, dizia que gostava que o próximo Presidente da República abraçasse a causa do desporto como a sua causa. Queria perguntar-lhe se isso já aconteceu ou se já teve a oportunidade de falar com o atual Presidente da República, António José Seguro. Temos conversado, tem existido conversações com a Casa Civil, já existiu também com o próprio Presidente, e é um tema que está em cima da mesa e que estamos a trabalhar sobre ele. Mas uma coisa eu posso garantir, o Presidente da República tem uma sensibilidade muito grande para o desporto, tem uma sensibilidade muito grande para a diversidade desportiva, tem uma sensibilidade muito grande para a equidade no desporto e olha para o desporto como uma forma de coesão social, de coesão territorial e de afirmação do orgulho coletivo e do orgulho nacional. E para nós isso é muito importante. Eu tenho a certeza que durante este mandato presidencial nós vamos ter atletas
a serem reconhecidos, a serem condecorados e a não serem esquecidos pela mais alta figura deste país. Uhum. Há bocadinho até tocou aí nessa questão de, ou seja, não querem mais nem menos do que a cultura. Há 30 anos a cultura e o desporto tinham o mesmo orçamento, contemplado pelo Estado. É recordado. Hoje o orçamento da cultura é de 632 milhões de euros e o do desporto é de aproximadamente 50 milhões de euros. A que é que se deve esta disparidade? Não lhe consigo responder. Esta é daquelas perguntas que eu humildemente digo, não sei. Mas a diferença é tão gigante. Não lhe consigo dizer. Posso tentar atirar para cima da mesa possíveis justificações. A cultura conseguiu criar um lobby social e político, o desporto não conseguiu. É uma possível justificação. A cultura conseguiu fazer ver ao poder político que, eleitoralmente falando, era mais importante ou mais compensador investir na cultura do que investir no desporto. São justificações que eu vejo, porque do ponto de vista social, nós, se olharmos bem à realidade, nós temos cerca de 900 mil praticantes, 11 mil e tal clubes, não sei quantos dirigentes. Nós facilmente temos aqui uma comunidade de mais de 1 milhão de pessoas. Se a esse 1 milhão de pessoas colocar as suas famílias, nós praticamente, e quando digo nós, o setor do desporto chega a quase todos os portugueses. Portanto, eu tenho dúvidas que exista outro setor de atividade, esfera do Estado, que tenha tanto impacto social como tem o desporto. E, portanto, o desporto tem retorno social, tem retorno económico, tem retorno a todos os níveis, como já aqui falámos, nas várias áreas, na área da educação, na saúde, já disse, na economia. Portanto, não consigo justificar nem explicar como é que nós temos orçamentos tão baixos. E este governo até tem feito um esforço de investir. Depois podemos discutir se o investimento devia ser mais para a esquerda ou mais para a direita, se estamos a investir bem ou se estamos a investir mal, se estamos a investir tudo no topo e devíamos investir mais na base. Isso é uma outra discussão, mas o governo até tem procurado investir no desporto. Este primeiro-ministro até tem sensibilidade para o desporto. É alguém que eu sei que gosta de desporto. E portanto é aqui uma janela de oportunidade para recuperarmos décadas de atraso. Agora, isto tudo é muito difícil porque obviamente que o país também tem outras prioridades, não é? Se olharmos à realidade do nosso país, percebemos que há outras dificuldades na saúde, na educação, no tema da habitação, e portanto o país tem urgências de investimento muito grandes em múltiplas áreas. Agora o desporto tem esta oportunidade e tem esta capacidade de se interligar com todas estas áreas também. E portanto, se as prioridades do país são a saúde, a educação, a coesão social, então a minha resposta é investam no desporto. Exatamente. Vamos tocar aqui na parte também da modalidades versus futebol. O futebol ocupa inevitavelmente o espaço mediático, não é? Acha que o sistema desportivo português também se tem tornado demasiado dependente do futebol? Acho que não. Ou não? O futebol vai ser sempre a modalidade rainha em Portugal por questões de natureza social, histórica, e isso não é necessariamente mau. O futebol é desporto. O futebol também tem dificuldades. Nós às vezes olhamos para o futebol meramente profissional, claro, mas há todo o trabalho na formação, há também o trabalho nos clubes de base, das próprias associações territoriais que fazem um trabalho muito positivo e que é difícil também. Significativo, exatamente. E significativo. Os próprios clubes de base têm dificuldades, como têm esses próprios clubes noutras modalidades. Portanto, também é preciso desmistificar este tema do futebol, pensando-se que só há futebol profissional. Não, também há tudo o resto. E tudo o resto insere-se também no desporto de uma forma geral. Eu costumo distinguir futebol profissional e desporto de uma forma geral. Do ponto de vista social, claro que o futebol ocupa aqui um espaço central na cultura portuguesa. Claro. O desporto precisa do futebol. É importante nós termos um futebol forte para termos um desporto forte. E o futebol tem sido solidário com o desporto e com as outras modalidades em vários temas. Olha, no tema das apostas desportivas, foi uma das federações que aprovou por unanimidade a nossa proposta, que é uma proposta equilibrada, em que este 7,5% o futebol abdicou
podia dizer, não, nós queremos passar 37,5% para 45%, mas esses 7,5% são novamente para a federação que tutela a modalidade que é alvo da aposta. O futebol abdicou dessa verba para o bolo do desporto português. Foi um sinal positivo que o futebol deu ao país e deu às federações esportivas e ao setor em geral. Portanto, o futebol vai ocupar sempre esse espaço. As modalidades também precisam do futebol. Hoje em dia, se nós olharmos à realidade daquilo que é o alto rendimento e daquilo que são os principais clubes do nosso país, os denominados 3 grandes, percebemos que se não fosse esta dimensão social que está à volta do futebol, os clubes não tinham receita, não tinham capacidade de investimento para investir nas outras modalidades como investem. E que dão condições a atletas de terem um nível de vida muito interessante e poderem continuar a praticar desporto com nível, com qualidade, com competitividade internacional, que também é importante. Se não existissem estes 3 clubes grandes em Portugal, dificilmente nós seríamos competitivos em muitas das modalidades que temos em Portugal. Há preciso dizer isto. Claro. Porque também investem muito dinheiro nessas modalidades. E portanto, nós precisamos de todos. O setor do desporto não se pode dividir. Não pode andar aqui, o futebol contra os outros. Não, o futebol faz parte do desporto. E nós precisamos do futebol, como o futebol também precisa das modalidades. Das modalidades, claro, sem dúvida. E julgo que essa sinergia tem existido, a meu ver, e portanto temos aqui uma janela de oportunidade muito importante para o futuro. O que é que falta para modalidades, por exemplo, como canoagem, atletismo, judo ou ciclismo, terem outro reconhecimento público no país? Olha, há uma coisa que eu tenho conversado com os diretores de jornais esportivos, que eu gostava de ver mais páginas relativas às modalidades nos jornais desportivos. Bem sei que hoje em dia o mais papel... páginas ou mais destaque no online neste caso, não é? Hoje E o em dia, online até está a ter, só pronto, as homepages são são o que são. o que são. A homepage dos jornais desportivos obviamente dão muito mais destaque ao futebol, porque também é a modalidade que normalmente o público mais quer ver. A verdade é que se não for oferecido, o produto também não é consumido. E aqui acho que a RTP tem um papel muito importante como serviço público de televisão. Eu tenho sido crítico acerca da RTP, apesar de nos últimos tempos ter havido aqui alguns sinais mais positivos acerca da cobertura e da cobertura televisiva e das transmissões ao nível do desporto e das modalidades. Agora é preciso relembrar e é preciso dar nota que eu gostaria de esclarecer e elucidar todos aqueles que nos ouvem e que nos veem, que hoje em dia os eventos desportivos que veem, que são produzidos, que são transmitidos na RTP, os eventos realizados em Portugal, são realizados porque as federações pagam essas produções. São as federações que pagam essas produções. Não é a RTP que oferece o serviço de produção, como acontecia há 10, há 15, há 20 anos atrás, quando nós vimos, por exemplo, o Desporto 2, em que a RTP, sim senhora, oferecia o conteúdo e produzia o próprio conteúdo. Hoje em dia isso não acontece. Hoje em dia são as federações que pagam essas produções. Mais um custo, mais um encargo associado àquilo que é a atividade das federações desportivas. Porque as federações obviamente precisam desse investimento para se darem a conhecer, para mostrar a modalidade. Como disse, um produto que não é oferecido, não é consumido. E portanto, nós precisamos de todos estes agentes. Precisamos muito da comunicação social, precisamos muito de projetos como o vosso, para informar os portugueses, para dar a conhecer o outro lado do desporto nacional, e só assim é que eu julgo que conseguiremos fazer chegar a nossa mensagem, chegar o desporto à casa dos portugueses. E claro, depois com políticas públicas que incentivem que os portugueses pratiquem desporto, e dessa forma, se praticam, obviamente vão estar mais sensibilizados depois para consumir e para acompanharem mais de perto essas modalidades. Certo. Falava aí dessa questão do custo, ou seja, as federações é que pagam as transmissões, e hoje também há atletas portugueses que não vão a competições internacionais porque as federações também não têm capacidade financeira para os ajudar a chegar lá. Como é que se dá a volta a esta situação? É mais investimento no Estado. Investimento nas federações desportivas. Já aqui falámos. As federações hoje têm muito mais encargos do que tinham há 15 ou 20 anos atrás. Portanto, o dinheiro não estica. Aliás, encolhe, porque como as despesas são maiores,
o impacto da inflação também se faz sentir na realidade Sem dúvida. federativa, não é só nos nossos bolsos, também é nos bolsos das federações, e portanto não dá para tudo. Existe aqui um papel, ou melhor, existe aqui a necessidade de um papel mais interventivo por parte também de quem pode ter, digamos assim, e não é só o Estado. É inadmissível que um atleta português tenha de pagar do seu bolso para representar Portugal. Eu enquanto português, se calhar isto é da idade e ainda tenho este sangue na guerra, mas eu enquanto português sinto-me envergonhado quando chega ao meu conhecimento de histórias de portugueses que têm que pagar do seu bolso para representar Portugal num evento internacional, num campeonato da Europa, num campeonato do mundo. Isto ia fazer corar de vergonha a todos nós. E isto é uma reflexão que temos que fazer. Isto não é uma crítica ao governo. Quer dizer, é a realidade. Não é este governo, não é o anterior. É uma questão estrutural. É uma questão estrutural. Como aqui falou e bem, a cultura deu o passo de orçamento de meia dúzia de milhões para 600 milhões. O desporto está agarrado ao mesmo orçamento há muitos anos. E, portanto, as federações esportivas, campeonatos da Europa e campeonatos do mundo, antigamente eram de 4 em 4 anos, agora são todos os anos. E, portanto, isso envolve mais custos. São todos os anos. Campeonatos da Europa, campeonatos do mundo no masculino, mas também no feminino. Claro. Nos escalões de formação. Também antes eram de 4 em 4 ou de 2 em 2, agora é todos os anos. Desporto adaptado, também. Portanto, não dá para tudo. Isto não se consegue com condições de investimento. E, obviamente, nós gostaríamos muito de ter um mercado em que o privado, em que as empresas apoiassem mais o desporto. Mas a nossa dimensão social e económica não permite grandes investimentos em empresas. É um facto. Nós não somos um país rico. As nossas empresas... Até porque as empresas estão maioritariamente são PMEs. E, portanto, são empresas que não têm e não geram lucros por aí além. No mercado económico global são empresas pouco competitivas. E muito delas já fazem. Deixe-me que lhe diga. Portanto, é verdade que o modelo associativo do desporto, o modelo em que está assente o desporto em Portugal, é um modelo que necessita muito do apoio do investimento do Estado. É um setor que está muito dependente do Estado. Mas vai ser sempre assim. E precisa de investimento da mesma forma que precisa de uma reforma na sua estrutura, uma reforma estrutural? Repare, as 4 federações, essa coisa de reformas, precisa de reformas, mas as reformas fazem-se com dinheiro. Estas 4 federações, não foi preciso o Estado chegar lá. Estas 4 que eu disse têm hoje orçamentos de milhões, conseguiram ter essas receitas por via das apostas. Não foi preciso o Estado chegar lá e dizer-lhes como é que eles haviam de fazer. A Federação Portuguesa de Futebol faz um trabalho extraordinário e já há vários anos, porque teve capacidade de investimento. A Federação Portuguesa de Ténis faz um trabalho extraordinário, tem capacidade de investimento. Hoje um atleta português no ténis que seja top 500 do mundo faz praticamente metade da temporada dos torneios internacionais Futures e Challengers em Portugal. Isto há 15 anos não era possível e o atleta abandonava porque tinha que ir a torneios lá fora. Hoje em dia mais de metade da temporada pode fazê-lo em Portugal. Porquê? Porque a Federação tem hoje capacidade de investir e de organizar esses torneios que há 20 anos não tinha. Claro. Tem condições hoje no Central de Rendimento do Jamor que há 15 anos não tinha. Porquê? Porque tem investimento, capacidade de investimento. Está a investir bem, é um facto. Mas é porque tem capacidade de investimento. Claro. Isso aí é A Federação de Esportes de Inverno está hoje a criar um projeto de esportes praticados no gelo que há 15 anos praticamente não só ouvia falar, e que hoje já vão às escolas. Já tem um projeto com a Câmara de Seixal, vão ter um pavilhão do gelo em breve. E vamos começar a ter modalidades praticadas no gelo. Não precisamos ter neve, não precisamos ter inverno, invernos rigorosos para ter modalidades praticadas no gelo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Portanto, também há países que não têm praia e têm futebol de praia. Exatamente. E no nosso caso, o gelo é indoor, portanto nem é tempo. Claro. Portanto, isto tudo são federações que tiveram essa capacidade de investimento. As outras também estão a fazer um grande trabalho. Só que muitas delas não é tão visível porque não têm capacidade de investimento. E essas outras têm que se desdobrar. Muitas das vezes os seus próprios dirigentes, os seus próprios treinadores, as suas próprias equipas técnicas. Os dirigentes são presidentes, são dirigentes, mas também são secretários técnicos, são team managers, são tudo. Faz tudo. Faz tudo. Isso nas federações, isso nos clubes. Portanto, nós não podemos pedir um desporto profissional, organizado, competente e capaz de competir igual para igual, se depois
no caminho para se chegar ao topo, nós não temos condições que permitam aos atletas competir de igual para igual. Porque falta esta base, esse sustento que permite obter resultados. Por isso é que os resultados muitas vezes são autênticos milagres. E temos talentos fora de série, e depois temos aquele sangue português, aquela capacidade de superação, porque o desporto vive de superação. Eu não gosto daquele discurso às vezes básico de os atletas estão cansados ou o cansaço físico é que condicionou as derrotas ou os insucessos esportivos. Hoje um atleta e com a ciência associada e com a tecnologia também associada ao processo de recuperação, hoje o atleta, se for regrado, se tiver cuidados, se seguir à risca os planos que são apresentados pelas equipas de performance, hoje esses atletas têm capacidade e têm condições de recuperação que há muitos anos não tinham. E portanto o atleta que é focado, que é resiliente, tem essa capacidade de superação, é um atleta que está sempre mais perto de sucesso. E Portugal felizmente tem muitos atletas desses. E algum desses, ou seja, muitos desses atletas, existe aqui se calhar a ideia também de que precisa necessidade de criar heróis noutras modalidades, ou seja, ídolos, digamos assim, heróis, ídolos, pronto, para que os jovens, lá está, não olhem, para que os ídolos dos jovens não sejam só os ídolos do futebol, ou seja, temos casos variados em variedíssimas modalidades. Mas existe essa necessidade também para que eles possam seguir determinado desporto. É fundamental. O desporto vive de ídolos. Repara, o Carlos Lopes, quando foi campeão olímpico em 84, inspirou toda uma geração a seguir para praticar atletismo. Claro. Rosa Mota a mesma coisa, abriu as portas para que a mulher praticasse desporto. A Fernanda Ribeiro, como homenageámos, também impactou muito positivamente uma geração. E outros que vieram a seguir. Outros até mais recentes. Mais recentes. Vou-lhe dar um exemplo. No ciclismo, com o João Almeida. Exatamente. Recentemente, o presidente da Federação de Handball confidenciava-me que, através de um episódio triste, que foi a morte do Alfredo Quintana, nós tivemos um crescimento e uma procura pela posição de guarda-redes no handball, uma procura louca. Não existia antes. Claro. Porquê? Porque se criou aquela figura do ídolo do Alfredo Quintana e foi um tema muito mediático, pelos motivos que conhecemos. Mas a verdade é que... Também podemos ir lá também pela questão da equipa do Sporting de handball, não é? Com certeza. Portanto, isso tudo impacta positivamente uma geração. As gerações seguintes vão viver atrás dos sonhos que criaram através dos seus ídolos. E isso é fundamental nós continuarmos a ganhar. Por isso é que se diz muitas vezes no desporto que o sucesso traz sucesso. É muito mais fácil trabalhar em cima de vitórias. Qualquer treinador diz isto. Claro. E é verdade. Porque se nós tivermos sucesso, temos ídolos. Se tivermos ídolos, temos mais crianças, mais jovens a procurar o acesso à prática desportiva. Motivação, sim. Há uma motivação. Eu quero ter aquele sonho, quero ir atrás daquele sonho. Em várias modalidades, os ídolos é que despertaram a procura para a prática da modalidade. O futebol cresceu muito também por causa da existência do Cristiano Ronaldo, que é uma referência nacional e que inspirou muitos jovens a quererem ser como o Cristiano. Portanto, isto são fatores determinantes para que o desporto possa ter sucesso e possa ter mais procura. Nós estamos de gente para praticar desporto. Claro. Nós não vamos ter só Cristiano Ronaldo. Nós precisamos é ter muitos atletas a praticar, mas e depois alguns vão ser Cristianos Ronaldos na sua modalidade. Era isso que eu ia dizer, mas se calhar até temos alguns Cristianos Ronaldos noutras modalidades. E alguns que se perdem pelo caminho por falta de condições. A verdade é que nós temos que olhar para o desporto numa lógica de impacto social. Isto é muito importante. O desporto tem que ser visto não numa lógica de obtenção de resultados. A obtenção de resultados é uma consequência natural de termos um país desportivamente ativo e forte. Exatamente. Porque de outra forma é mais fácil de importarmos atletas, é mais barato. Se a lógica for apenas conquistar medalhas, sai mais barato ao país importar atletas e naturalizar atletas do que dar condições à sua formação desportiva para chegar ao topo. E nós não queremos esse país. Nós queremos um país que saiba formar e que o sucesso desportivo é uma consequência natural de termos um país forte desportivamente em que todos praticam. Isso é que é um processo desportivo e um projeto desportivo nacional
com sustentabilidade e com futuro. E falei alguns exemplos de ídolos, porque já aqui no Final Cut tivemos, por exemplo, como convidado o Vicente Pereira, um craque da natação de síndrome de Down, que lá está, essa também é uma modalidade que o Vicente não consegue muitas vezes ir a determinadas competições, porque não existem apoios necessários e sabemos até que o pai, lá está, como já o Daniel já frisou aqui, a questão de que as famílias é que têm que assumir os gastos. E nesse caso é igual, como acontece em outras modalidades, como acontece com outras famílias. Infelizmente é a realidade desportiva nacional. É que muitas seleções nacionais, aqui em particular nas modalidades individuais, são os próprios atletas que suportam os custos das suas participações internacionais. Exatamente. Ia-lhe perguntar se a Confederação do Desporto de Portugal também tem falado aqui muito de visão estrutural, já falámos sobre isto, e queria-lhe perguntar se Portugal vive atualmente muito em função de ciclos, sejam ciclos políticos ou ciclos olímpicos. Existe essa realidade? Obviamente que os ciclos políticos têm sempre influência depois nas políticas públicas que são destinadas a cada setor. A verdade é que nós vivemos hoje um ciclo político em que o governo tem sensibilidade para o desporto. Podemos discutir depois a priorização do investimento. Mas isso é outro tema. Eu prefiro um governo que invista no desporto do que um governo que não invista no desporto. Claro. E a verdade é que este governo tem investido no desporto. Há questões que eu teria priorizado de uma outra forma. Se devia investir mais ou em claro, determinados... nós queremos sempre mais. Claro. Obviamente não se consegue recuperar 30 anos de atraso ou 40 anos de atraso em 2 anos. Claro. A questão aqui não é o investimento, é a priorização do investimento. Mas, olhando para a realidade do investimento que está a ser feito em Portugal no desporto português, eu tenho que reconhecer que tem existido essa priorização do investimento no desporto. Podia ser canalizado para outra área, porque nós temos outras dificuldades, como aqui já falámos no país. Agora, o que eu espero é que isto seja um processo continuado, não seja um processo que termine em 2026. Seja com este, seja com outros governos que venham a suceder a este. Seja com este partido que está neste momento no governo, sejam partidos futuros que venham a formar governo, claro, no futuro do país. Portanto, aquilo que eu quero é que o desporto seja olhado como uma prioridade nacional e que ultrapasse muito a questão e o tema dos ciclos políticos. Que seja algo que esteja inerente a qualquer governo. Exatamente. Qualquer governo sabe, ou qualquer partido tem de saber, tem de reconhecer que, sendo governo, o desporto tem de ser uma prioridade nacional. Isso é aquilo que nós queremos e é aquilo que temos apresentado aos partidos, e é esse o trabalho também muitas vezes mais invisível que temos feito de sensibilização junto dos partidos. Ainda ontem na Gala do Desporto, felizmente, tivemos a representação, diria praticamente todos os partidos, mais de 15 ou 16 deputados à Assembleia da República, grande parte deles que integram a 12ª Comissão, que é a Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, e portanto também eles estão muito gratos, porque é importante o envolvimento político. O desporto não pode andar desligado da política. Eu acho que andámos muitos anos assim. Quando há bocadinho me perguntou o que é que a cultura conseguiu, e eu disse-lhe, não tenho resposta, e não tenho. Tenho várias possíveis respostas. E uma das possíveis respostas também é uma meia-culpa que o setor tem que fazer, que é, se calhar andou desligado da política. Se calhar andou. E, portanto, nós temos tentado aproximar-nos da política. Sim, nós precisamos de estar em contacto com os partidos. Nós precisamos trabalhar com os partidos. Nós precisamos trabalhar com o governo. Nós precisamos trabalhar com a Presidência da República. Precisamos. E precisamos trazer outras pessoas que têm influência política e social no país para a nossa causa. É muito importante. O desporto não pode viver fechado. Temos que nos abrir. Essas pessoas são importantes. Qual é o maior risco para o futuro do desporto português? Há vários. O tema que tem sido falado, o tema da integridade, é um tema importante. Aliás, nós apresentámos recentemente, num processo aberto pela Comissão Europeia, a resposta àquilo que é a nossa posição sobre o modelo europeu de desporto, o modelo associativo. Nós não podemos destruir esta base. É a base associativa.
Nós sem associativismo não tínhamos desporto em Portugal nem na Europa. O nosso modelo europeu é assim. É um modelo em pirâmide, em que nós temos na base os clubes de base, os dirigentes voluntários, que depois têm alguma profissionalização já, com técnicos, com membros do staff, com enquadramento técnico, com unidades de performance, etc. A seguir aos clubes temos as federações desportivas e depois, no topo, temos, muitas vezes, os comitês olímpicos que fazem a gestão das diferentes missões, o Comitê Olímpico, Paralímpico, etc., missão olímpica e missão paralímpica. E, portanto, nós defendemos este modelo em pirâmide, um modelo assente no associativismo. Obviamente que hoje, com a industrialização e com o tema do investimentos estatais de outros realizados no desporto, que sabemos que são oriundas essas verbas, muitas vezes sabe-se bem de onde é que vem, de países que não têm democracias ainda muito bem consolidadas, para não dizer outra coisa, e portanto isso é um problema, ou é um possível problema para o desporto, e quando falamos de integridade falamos também muito nisso, que é a defesa deste modelo europeu do desporto, o combate a que existam aqui competições privatizadas, a que existam investidores de partes dúbias do globo e com a origem dessas verbas também elas dúbias, de lavagem de dinheiro, falando curto e grosso, e portanto isto são tudo temas que o desporto não pode desconsiderar e que tem de se proteger. Julgo que a Comissão Europeia está sensível a isto. Aliás, nós recentemente tivemos em Bruxelas também com um conjunto de federações em que tivemos um encontro com o Diretor-Geral do Desporto da Comissão Europeia e também com o Comissariado Europeu para o Desporto, e fizeram questão de dar nota disso, de questão que são intransigentes na defesa do modelo europeu do desporto. Mas estes são riscos que nós não podemos nunca descurar, porque o mundo está em constante mudança. Daqui a 10 ou 20 ou 30 anos isto pode ser tudo diferente, e portanto não podemos autorizar que venha aqui um Estado com milhões e milhões e milhões e milhões e anda aqui a comprar competições e anda aqui a deixar competir apenas aqueles que eles querem que compitam, portanto a desvirtuar por completo o modelo organizativo do nosso desporto europeu. E eu acho que essa é uma salvaguarda que nós temos que continuar a defender. E que papel é que a Confederação do Desporto de Portugal pode ter nos próximos anos em relação a essa realidade? Repara, a Confederação do Desporto de Portugal é, eu diria, muitas vezes somos apelidados o Sindicato do Desporto. Não gosto muito dessa terminologia, mas no fundo representa 67 federações esportivas. São 67 federações esportivas que estão aqui representadas. Trabalhamos diretamente com o Governo na discussão de todas estas políticas públicas, portanto é o interlocutor preferencial junto do Governo para a discussão e para a reflexão relativamente às políticas públicas para o desporto e também com os partidos políticos, e portanto também temos essa responsabilidade. Também temos a responsabilidade acerca das políticas públicas que são feitas em Portugal. Nós não dispomos de fora. Quando algo corre mal, também não dispomos de fora. Portanto, nós temos responsabilidade naquilo que está a ser feito no desporto português hoje, e temos responsabilidade também no futuro, seja para o bem, seja para o mal. Claro. E portanto, a nossa posição relativamente à política pública interna, nacional, é esta que já aqui falámos, muito alicerçada nisto: proteção da base, dar condições à base e às diferentes fases de desenvolvimento esportivo até chegar ao topo, até chegar às seleções nacionais séniores. A formação será sempre uma prioridade. Será sempre uma prioridade, porque é muito importante nós darmos condições a esses atletas para chegarem aonde outros já chegaram, mas depois a parte internacional continuaremos também a ser a voz do nosso país do ponto de vista desportivo naquilo que é a defesa de um modelo justo, naquilo que é um modelo associativo, num modelo que protege, num modelo que privilegia o mérito esportivo e não a condição financeira do atleta, do clube, da federação ou do país. Portanto, isso são tudo responsabilidades que nós assumimos e que as agarramos naturalmente com unhas e dentes e que não vamos largá-las, seja agora, seja no futuro. Qual seria, realisticamente falando, a grande transformação que gostaria de deixar no desporto português? O modelo das apostas desportivas online para as federações esportivas poderem ter mais 13 milhões de euros para investir no desenvolvimento das modalidades. Esta para mim, era a reforma estrutural. Falava-se de reformas. É uma reforma que não é difícil.
mas que é uma reforma que exige coragem política, naturalmente, como qualquer reforma, mas é uma reforma que revolucionaria, entre aspas, a capacidade de investimento das federações. E depois, quando essas federações tivessem mais capacidade de investimento, deviam ser naturalmente avaliadas, escrutinadas. As federações não têm medo da avaliação, do escrutínio. A Claro. exigência tem que existir e tem que estar lá. A exigência Uma coisa é ter dinheiro para investir, outra coisa é Investir ter bem. de o saber investir. A exigência deve existir sempre, seja para o atleta. Exigência e ambição são dois princípios fundamentais no desporto. Seja para o atleta, seja para o clube, para os treinadores, Seja para quem for. seja para quem for. E para as federações é a mesma coisa. As federações querem isso. Querem ser avaliadas, acompanhadas, escrutinadas. Aliás, estas federações que aqui falamos têm esta capacidade de investimento. São avaliadas, avalie-se. Avalie-se, faça-se uma reflexão sobre aquilo que está a ser bem feito e dê-se condições às outras para que façam esse trabalho também. Essa era a grande reforma que eu queria deixar no desporto português. Uhum. Para finalizar, uma pergunta mais pessoal. Eu sei que é colecionador de jornais antigos É verdade. com Não notícias. só jornais, também outras coisas. Sim, de momentos relevantes no desporto. Também é uma forma de preservar a memória do desporto. Eu gosto muito de colecionismo. O meu pai já gostava, mas eu acho que gosto mais do que o meu pai gostava do que aquilo que o meu pai gostava. Portanto, o desporto tem que ter memória. Nós temos que valorizar sempre e reconhecer sempre quem nos tornou mais fortes. Os ídolos, as memórias, as referências é que fazem as crianças e os jovens querer seguir essas pisadas. Claro. E também é muito por aí que eu gosto de guardar estes momentos icónicos do desporto nacional. Tenho jornais icónicos, sei lá, posso falar da Alhador da Rosa Mota, Rosa Doiro, era assim o título do jornal A Bola. Tenho também do Carlos Lopes, campeão olímpico, 84, ainda num tempo em que a Bola, salvo erro, não era um jornal diário, era... Não era. Era sair 3 vezes por semana. Trissemanário. Julgo que já era 3 vezes. Portanto, Sim, já era nessa trissemanário. Julgo, não tenho a Diário certeza. só passou em meados dos anos 90. Exatamente. Portanto, são 2 jornais. Tenho também da Fernanda Ribeiro. Depois tenho, e recordo-me de um em particular, porque foi um que me fez vibrar muito. A medalha de prata do Sérgio Paulinho em 2004. Também tenho esse jornal. Já mais recente, naturalmente. Mas depois tenho outros também, Claro. mais antigos. Tenho muitos antigos. Tenho de 1900 e... Primeiro, julgo que 1930, 1940. Ok. É uma relíquia. Alguns, sim. Só aqui 5 questões muito de resposta rápida. Uma modalidade subvalorizada em Portugal. Não gostava de especificar uma modalidade só, várias. Há tantas. Subvalorizadas. Há tantas. Eu vou-lhe dizer uma. Esta vou dizer o porquê. Eu vou dizer o squash. Porque é uma modalidade. Tem um orçamento que eu tenho vergonha de dizer a esta mesa qual é o orçamento anual da Federação. Mas podia dizer outras. Esta sei porque é um orçamento tão surreal e é uma modalidade que integra o projeto olímpico. E que agora, com este reforço significativo, o Estado até, pode-se dizer, dobrou o financiamento público para a Federação. Era tão reduzido, E qual é o orçamento? conseguiu duplicar. Era um orçamento, é público, portanto eram 20 e poucos mil euros. Okay. O melhor exemplo de gestão desportiva no país? Não estava a contar com estas perguntas difíceis. O maior exemplo de gestão desportiva no nosso país... eu vou dizer, para sensibilizar o governo para a importância das apostas, eu vou dizer as 5 federações desportivas que deram o salto qualitativo com as apostas desportivas. E essas são as referências. Não é que as outras, obviamente que as outras gerem se calhar tão bem ou melhor, não é isso que está em causa. É uma pergunta, obviamente, estamos aqui, mas não é uma pergunta fácil de responder, mas eu quero dar esse exemplo como simbolismo para que com mais capacidade de investimento, voltamos à mesma tecla, também há boa gestão e que também há capacidade de desenvolver as modalidades e, portanto, essas devem ser sempre as nossas referências. Não só, aqui não é na lógica da gestão, é na lógica do investimento que existe para conseguir ter resultados. Última. O que falta ao desporto português? Dinheiro, visão ou cultura? Dinheiro, falta. Visão começa a existir. As federações têm muita visão. É uma coisa surpreendente.
Obviamente estou sempre em contato com as federações esportivas. E as federações sabem o que querem para a sua modalidade. Têm visão. Eu tenho que investir aqui, eu tenho que trabalhar ali, está-me a faltar acolá, tenho que ir às escolas, tenho que ir acolá, tenho que dar condições a este, tenho que dar condições àquele para ir lá fora, porque este tem talento e não podemos desperdiçar este talento. Temos que dar condições para ele ir a este campeonato da Europa, temos que o colocar lá fora a competir ao mais alto nível, até de forma sistemática e constante ao longo do ano. Portanto, isso acontece. Isto acontece. Agora, visão existe. Está a existir. E cultura desportiva? Cultura desportiva, somos um país que historicamente não tem cultura desportiva. Somos um país que tem cultura futebolística, obviamente, já aqui falámos sobre isso, mas eu julgo que nós também vivemos outros tempos. O acesso à informação, à comunicação, hoje em dia é fácil assistir a qualquer competição desportiva através da internet. Seja por streaming, seja acompanhar, não é preciso estar a seguir do ponto de vista de imagem, mas a seguir o que está a acontecer no outro lado. E portanto eu acho que isso também é uma oportunidade para que outras modalidades deem o salto e os espectadores, os adeptos do desporto, os portugueses, sigam essas modalidades. E acreditem, uma mensagem para isso. Há modalidades que são fascinantes, são fantásticas de seguir. E onde nós temos campeões desconhecidos, anónimos, e que são verdadeiras referências, fazem um trabalho extraordinário, muito sacrifício, abdicam da sua vida pessoal, muitas vezes sem que as condições financeiras até compensem isso, mas é o gosto, é a paixão, é a resiliência, é a vontade de superação, é a vontade de sempre de ir mais além, e essa resiliência, essa força, esse sangue lusitano, esse sangue português, eu julgo que é algo que deve nortear qualquer visão e qualquer cultura desportiva em Portugal. E eu estou certo, e pelo menos começamos a ver aqui e acolá outros sinais, nós começamos a ter mais portugueses a seguir outras modalidades. E é isso que eu quero também deixar como marca, é que os portugueses olhem para o desporto numa lógica de diversidade desportiva. Temos de ser radicais neste conceito. Neste tema é que podemos ser mesmo radicais. Radicais absolutos. Diversidade desportiva. Obrigado. Obrigado. Foi mais um Final Cut. Já sabe, se ainda não nos segue, pode fazê-lo através dos habituais canais Apple, Spotify e YouTube. Nós voltaremos em breve com um convidado de igual valor.